A paz, queridos e queridas, mais uma vez estou aqui com vocês, hoje para falar da lição de número 10 da classe dos adultos do terceiro trimestre. O tema é a mordomia das finanças. O texto áureo está em 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10. Então eu vou ler alguns textos aqui, que é o texto base da lição, e é um texto interessante para a gente abordar. Em Eclesiastes 5, depois 1 Timóteo 6. Eclesiastes 5, versículo 10 e o 11, diz assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Salomão falando, esse tem autoridade para falar um pouco sobre o dinheiro, né, queridos? Vamos lá. 1 Timóteo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. É interessante a gente abordar o assunto da finança. A gente tem uma conexão de todas essas mordomias com quem a gente vem falado. Então a gente falou das ofertas, dos dízimos, do tempo, do trabalho e agora da finança. Então, o trabalho está ligado à finança, a finança depende do trabalho, o trabalho tem por consequência o aumento das suas riquezas, né? Então, o termo finanças, ele fala um pouco da questão financeira. Então, eu vou tentar rapidamente aqui abordar não só a questão do dinheiro, sua origem, propósito, qual é o efeito disso na vida das pessoas. Eu vou tentar de uma forma bem simples trazer alguns conceitos de economia. Não vou falar de economia porque não sou especialista nessa área. Vou trazer alguns conceitos sobre economia. Não vou falar tudo sobre economia, só algumas noções, insights, para você pensar e fazer seu aluno pensar. Então, a coisa mais interessante é a gente ver a Bíblia abordando o assunto finança, dinheiro. Então, quando você para pensar a Bíblia, ela vai ser transcrita, né? A primeira pessoa que vai escrever a Bíblia, o seu texto, a gente conhece a tradição oral, mas aquele que se propõe a começar a pôr no papel é Moisés. Moisés vivia no contexto do Egito, e ele foi príncipe do Egito, filho da filha de Faraó, viveu no palácio, então teve a riqueza como parte da sua vida, ele desfrutou dos benefícios da riqueza. Então a gente vai ver Moisés falando lá do início da narrativa em Gênesis, e a Bíblia vai avançando lá do início da humanidade, está falando de cerca de quase 10 mil anos atrás, e ela vem até mais ou menos, um pouquinho antes de 2.000 anos atrás, 1.000 e alguma coisa, 2.000 anos atrás, né, para ser exato, vamos pegar ali no primeiro século, depois da morte de Cristo. Então estou falando de um intervalo de tempo, que a gente fala de 10.000 anos, vamos contemplar quase 8.000 anos ali. Então a Bíblia vai te mostrar na linha do tempo como é que é o desenvolvimento do dinheiro, como é que é a relação do homem com o dinheiro. É difícil você ter um livro que observe a relação do homem por tanto tempo.
Então você vai ter livros de economia que foram escritos no século XIX, que pegavam aquela linha do tempo, ou mesmo hoje no século XX, ou livros que retratam uma realidade, por exemplo, de uma economia nos Estados Unidos, outro da economia no Japão, a relação que cada povo tem com o dinheiro. Já a Bíblia não, ela vai pegar quase 8.000 anos, você vai ver vários impérios passando por ali, naquela linha do tempo. Você vai ver o Império Egípcio, depois você vê o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, Persa e Medo-Persa, depois você vai ver o Império Grego, até chegar no Império Romano. Então a Bíblia te mostra vários aspectos para você perceber, em linhas gerais, como é que o homem se relaciona com o dinheiro. E Deus escolhe, de forma geral, vou dizer assim, dois homens, né, que Deus escolheu, dois homens para abençoá-los, no meu ponto de vista, de forma sobrenatural, para que esses homens fossem um parâmetro, ou até mesmo um paradigma, para nos mostrar aquele e se eu ganhasse muito dinheiro, como poderia ser minha vida? Então você olha para Jó e você olha para Salomão, eles estão te mostrando ali dois exemplos em tempos diferentes. A medida de riqueza de Jó era de um jeito e a medida de riqueza de Salomão era de outro jeito. Eu vou tentar abordar um pouco sobre isso. E depois Paulo vai nos mostrar aqui no Novo Testamento, Jesus também, na relação do dinheiro, tendo como pano de fundo um império, que era o Império Romano, que dominava o mundo de uma forma muito rígida e que cobrava e exigia de todos o dinheiro que fosse possível, independente da capacidade de pagar ou não das pessoas. Então, o Império Romano foi um dos impérios mais longínquos da Terra, justamente por ter uma mão muito opressora que buscava dinheiro, recurso em quase todos os lugares. E depois, com Constantino, tive um novo Império Romano surgindo ali na Igreja Católica Apostólica Romana, quando ela se transforma na religião oficial do Império, boa parte dessa riqueza foi transferida para a Igreja Católica, hoje conhecida como Igreja Católica, que não é por um acaso o maior banco do mundo em riqueza hoje é o Banco do Vaticano. Então, existem uma série de tesouros ali, né? Quando você vai em Roma, eu nunca fui lá, mas você vê pela internet, imagens, o ouro ele vem nas paredes, no chão, por todos os lados em abundância, tá? E quando você pega as expansões, tanto os impérios espanhóis, portugueses, em alguns casos ingleses, os alemães, em algumas regiões do mundo, quando eles expandiam, a igreja estava indo junto. Então hoje, vou dar um exemplo no Brasil. O que acontece praticamente em toda a cidade do Brasil? O que você vê lá no Marco Zero da cidade? O que tem ali? Uma igreja católica. Por quê? Foi essa igreja que veio junto com os colonizadores. Então, essa terra, na verdade, é da igreja católica. E ela faz uma concessão para que as pessoas, os impérios que ali tomaram, usaram aquela região, fizessem fruto desde que pagassem um certo imposto sobre isso. Então, hoje a Igreja Católica ela aparece de uma forma, de certa forma, pouco oculta no mundo, mas com uma concentração de riqueza muito grande na sua mão e que isso pode até, de certa forma, desestabilizar. Então o Papa hoje, ele não é só uma pessoa religiosa, ele tem uma autoridade financeira também, tem uma influência sobre vários povos. Então não vou entrar nesse aspecto, mas é apenas uma anotação que eu acho importante a gente fazer, como o dinheiro se relaciona com a humanidade. Então, quando a gente pega lá em Gênesis, no início de tudo, Deus não cria dinheiro porque não havia necessidade disso. Então, a Bíblia nos mostra que antes de Adão e Eva pecarem, a terra produzia aquilo que o homem precisava para comer. Tanto é que o homem não necessitava matar animais para extrair proteína daqueles animais. Só se alimentando de frutas e legumes, né, verduras, então as hortaliças, enfim, o homem supria a sua necessidade de proteína, de carboidrato, de vitamina, de minerais, de sais, e os animais também. Então tanto os homens quanto os animais, eles eram herbívoros, comiam apenas o que a terra produzia. Quando Adão e Eva pecam, e aí eu não vou entrar nesse mérito, mas existe o momento do confronto de Deus com Adão, Eva e a serpente, a gente vai ver Deus sentenciando os três de uma forma interessante. Então não vou entrar no mérito, tá? Mas só falar da sentença. Então primeiro quem Deus vai sentenciar é Adão. Ele falou, ó, por tua causa a terra será maldita. Então a maldição passa para a terra será maldita. Ela não vai mais produzir alimento, ela não vai mais produzir vida, vai produzir abrolhos,
espinhos e cardos. Então, Adão, você vai precisar, suar todo dia para arrancar alimento da terra. Então, se você não trabalhar a terra não vai te produzir alimento. Se você não trabalhar a terra, ela não vai te produzir o suficiente. Então, os animais, entre eles, você pega os grandes animais como os leões, os grandes felinos, os grandes caçadores, eles não conseguem mais suprir a sua necessidade apenas comendo frutas, legumes e vegetais. Eles começam a caçar e matar outros animais para suprir a sua necessidade. Então você cria, na natureza, por isso ela se tornou maldita, você cria uma pirâmide alimentar onde em cada ecossistema existe um predador que precisa se alimentar de algum outro animal para suprir a sua necessidade, e esse é o animal que está no ápice da cadeia alimentar. E o homem de todos eles é o maior. O homem tem que se alimentar, a gente via até Gênesis 9, se eu não me engano, quando quando Noé e sua família saem da arca, Deus fala para ele, olha, todos os animais da terra vocês podem comer para se sustentar, só não vão derramar o sangue do homem. Deus ele proíbe, mas com relação aos animais, vocês podem comer, todos eles vão servir de mantimento. Lá na frente Deus faz uma restrição para o povo judeu, mas isso tem a ver com os símbolos cerimoniais, sacrificiais, que apontam para a pessoa de Cristo. Então Deus amaldiçoou Adão. Você vai perder o domínio da terra, ela não é mais sua, ela vai ser passada para alguém. Lá na tentação de Cristo você vê que quem recebeu esse domínio foi Satanás. Satanás, irmãos, não tem como mentir para Deus. Então quando Satanás aparece diante de Jesus, ele é obrigado a falar a verdade, porque Jesus é onisciente. E quando Satanás aparece diante de Deus, na situação de Jó, ele também não tem como mentir, porque Deus é onisciente. Então você vai ver Satanás falando a verdade, vou usar esse entendimento, e pense sobre isso na Bíblia em dois momentos. Quando ele se confronta com Jesus e lá na frente quando ele é confrontado a respeito de Jó, né, os dois mais marcantes. Então, o governo passa para Satanás, ele é o príncipe deste mundo, ele é o regente dessa terra. Então o homem passa a viver agora sob o domínio dele. Por isso que Cristo vem para trazer o reino de Deus na terra. Então, uma vez que você está no reino de Deus, você sai do reino de Satanás, do domínio da influência dele, entra no reino de Deus, e no reino de Deus você é guardado por Deus do mundo, não os tire do mundo, os livre do mal, Deus nos guarda no seu reino, e no reino de Deus, você está debaixo da dependência do próprio Deus. Então no reino de Deus não tem crise, não tem pobreza, não tem fome, é o reino de Deus. Fora do reino de Deus, no reino do diabo, que é esse mundo, só existe tristeza, desgraça, enfim. Então a terra foi sentenciada por causa de Adão, e Adão agora vai ter que trabalhar. Aí Deus vai amaldiçoar a mulher, fala de aumentar a sua dor grandemente, então havia dor, você não pode multiplicar 0 vezes 10 é 0, então a mulher não teria dor, sim, ela teria dor para dar à luz. A Bíblia fala que multiplicaria grandemente a sua dor. E depois você vai ver Deus sentenciando a serpente, onde a serpente vai ser subjugada não pelo homem. Então o homem não tem poder, na sua natureza, em subjugar Satanás. Quem vai subjugar a serpente é a semente da mulher. Somente Cristo teve capacidade de fazer isso. Então, com exceção de Cristo, nenhum outro ser humano ou descendente de Adão que viva nessa terra tem condições de se levantar diante de Satanás e se impor diante dele. Todos diante de Satanás são derrotados. Então, quando você está no reino de Deus, recebe a autoridade de Deus e poder de Deus, aí sim, pela autoridade de Deus, você pode ser vencedor, ser superior a Satanás em qualquer tipo de conflito que se for necessário. Então vamos lá. Ali a gente não via necessidade de dinheiro, porque Adão comia o que a terra produzia. Depois do pecado, aquilo que a terra produz já não é suficiente. Adão tem que trabalhar a terra para que ela produza mais. E Adão e Eva vão tendo seus descendentes, a gente vê a humanidade crescendo até Noé. Noé vem o dilúvio, a humanidade ela é extinta, então sai de Noé seus filhos e suas noras, sua esposa. Deus começa de novo a humanidade a partir daquele ponto, dá um recomeço para a humanidade, e conforme a humanidade vai crescendo, os homens deixam de plantar e comer por sua subsistência, e passam a se interessar e trocar mercadoria, e aí passa a surgir a necessidade do dinheiro. Então o que acontecia nos tempos de Noé? Eles iam lá, a Bíblia fala que Noé plantou uma vinha, e da vinha ele bebeu aquilo que ele queria. Então ele plantava uma horta, ele plantava alguma coisa, ele comia para a sua subsistência. Você vai ver que a riqueza de Jó, ela é medida em animais, tantos camelos, tantos cabritos, então não era medido em dinheiro, porque quanto mais animais ele tinha, mais barganha ele fazia. Então eles tinham animais, tinham terras que eles plantavam,
pagavam, né? A palavra salário vem daí, do sal. Então o Império Romano era muito grande, cada região tinha uma moeda e um valor. Então Roma estabelece algo para padronizar o dinheiro, como se fosse o dólar no dia de hoje, que é o sal. Então o soldado romano recebia o seu soldo em sal, por isso salário, tantos quilos de sal. E aonde ele tivesse aquele sal, ele trocava pela moeda daquela região a um valor correspondente para ele poder suprir suas necessidades. Daí vem o termo salário. Então, a gente tem primeiro a subsistência, eu planto, eu como. Depois as minhas necessidades vão aumentando, eu já não consigo me suprir de tudo aquilo que eu quero só plantando. Então vamos começar a fazer o escambo. Te dou 3 ovelhas por 5 cabritos, 2 bois por, sei lá, 200 melancias. Então eles começaram a estabelecer. E aí, conforme foram surgindo os impérios, em cada região estabeleceu-se um valor diferente para aquela troca. Aqui nessa região 10 tomates vale 10 beterraba. Na outra 10 tomates valem 2 beterrabas. Então o que o homem faz? Ele estabelece uma moeda e aquela moeda passa a ser o elemento de troca. Então quanto mais moeda eu tenho, mais poder eu tenho para poder consumir aquilo que eu quero. E como é que eu faço para conquistar a moeda? E a gente vê todas as relações comerciais, todos os interesses, a questão do trabalho. Quanto mais eu produzo, quanto mais riqueza eu gero. E aí depois você vê a usura, eu vou falar sobre isso, a questão dos juros. Você não tem, eu te empresto, te emprestei 10, mas eu quero que você me dê 15 agora. Problema seu. Se você quiser os 10, te dou, mas quero 15. Não quiser, deixa aqui comigo. E aí a gente vai ter uma série de situações que vão ser criadas para o homem enriquecer mais. Então, entendam o seguinte, não foi o diabo quem criou o dinheiro. Foi o homem que criou o dinheiro como ferramenta para suprir as suas necessidades. Como bom vendedor que sou, já trabalho com vendas há mais de 30 anos, eu aprendi que o vendedor ele é como um astronauta. Vou te dar uma expressão. Você olha para o céu, você vê um lado da lua a tua vida inteira. O astronauta é aquele cara que vai e te mostra o outro lado da lua. Então o que o vendedor faz, o bom vendedor? Ele mostra uma necessidade que você não percebeu ou cria uma necessidade que você não tinha. E aí a necessidade vai ser o bichinho que vai te consumir e te levar ao consumo. Então a Bíblia fala que o homem é atraído e enganado ou engodado pela sua própria concupiscência. Né? Então, vou usar essa expressão, irmãos. O que o diabo faz? Como bom vendedor, ele vai estimular no homem cada vez mais essa necessidade, essa concupiscência, e cada vez você quer mais, cada vez você quer mais, e aquilo vira uma fome insaciável. Então, vamos entender, tudo que existe, toda a riqueza, vem de Deus. Foi Deus quem deu para o homem. Né? Tudo vem de Deus. A Bíblia fala em 1 Crônicas, tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Né? Da tua mão tu damos. Então tudo vem de Deus. 1 Crônicas 29 e 14. Deus é o autor da vida e o planeta Terra, que tem todas as riquezas minerais, enfim, tudo que está aqui foi criado por Deus. O homem, ele busca, ele acessa e ele transforma e dá valor a isso. E a Bíblia nos diz que quando Deus abençoa alguém, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dano. A gente tem que tomar cuidado, eu vou falar daqui a pouco da teologia da prosperidade, que quando a Bíblia fala em enriquecer, em abençoar, em prosperar alguém, tem um sentido nisso. É dar à pessoa a condição dela se manter e manter a sua família com dignidade. O próprio Salomão fala que eu vi tempo em que homens tinham domínios sobre outros homens para a sua própria tristeza. Então, quando você exerce poder sobre alguém e impõe isso sobre alguém, na verdade, quem vai trazer sobre você uma consequência ruim é você mesmo. Então, você pode até ter, naquele primeiro momento, um desfruto da riqueza que você adquiriu, mas se isso foi em excesso, de forma desmedida, pode ter certeza que vai trazer uma consequência muito ruim para você. Então a base é, tudo vem de Deus. Você só vai conquistar aquilo que a tua saúde te deixar conquistar. E quem é o dono da saúde é o nosso Deus. E de novo, hoje o homem tem uma oferta de manjares e de possibilidades, de coisas que vão prejudicar a sua saúde de uma forma que talvez há 100 anos atrás não existia. Então hoje a gente vê, por exemplo, que um dos grandes males deste século se chama obesidade. Eu posso falar da ansiedade, de doenças da mente, mas eu vou falar também da questão da obesidade.
um número absurdamente alto, se eu não me engano já quase 60% na média da população mundial estão com sobrepeso. Então quando a gente olha para os nossos avós, pega a foto de família, todo mundo era magrinho, porque trabalhava e comia ali o arroz, feijão, a salada, um bife às vezes, ou um ovo, para suprir a necessidade e trabalhava. Hoje é batata de manhã, é batata ao meio-dia, é hambúrguer, é pizza, é sorvete, é tanta opção, né, tanto lixo, e a gente só vai engordando. Então, hoje a gente vê o homem buscando várias formas de se sentir saciado. Então, a saúde vem de Deus. O que o diabo faz? Cria meios para que a sua saúde se acabe e aí, naturalmente, a tua vida vai ser encurtada, tá? Então, você tem que entender que é Deus, no final de tudo, quem abençoa e quem dá condição de você prosperar ou não na vida, tá bom? Então, como é que a gente deve tratar com o dinheiro? Então, quando a gente olha, por exemplo, lá na Idade Média, a gente vê, né, a igreja, que na época era a igreja católica, por isso a Idade das Trevas, muito atrelada aos impérios, e ela meio que determinava que o camponês, nasceu camponês, ia viver camponês e morrer camponês. Ele tinha até que assinar um contrato assumindo isso, porque senão ele não entraria na eternidade. E aí o burguês era burguês, ele nasceu burguês, vive burguês, morre burguês, ou seja, Deus determinou que cada um tem um papel. Quase que uma sociedade de castas estabelecidas e cada um tinha que viver seu papel. Então havia, naquela época, um valor muito negativo do dinheiro, como se ter dinheiro, riqueza, era algo que trazia pecado, trazia mal sobre a vida da pessoa, trazia desgraça. E aí os grandes nobres que tinham muitos dinheiros, né, muito dinheiro, para serem isentos, eles tinham que comprar as indulgências, o seu pecado, contribuir com valores, com cotas para a igreja, e assim o erro deles seria apaziguado, ou então determinavam, né, que algumas pessoas nasceram para ser patrão, outras pessoas nasceram para ser empregados, e é assim que a sociedade tinha que viver. Com o iluminismo, a gente vê o início da primeira reforma lá de Lutero, outros movimentos vão pegar a onda desse movimento de confronto à ideologia da igreja, e você vai criar uma série de outras ideologias e que vão trazer Revolução Francesa e tantas outras revoluções, buscando, na verdade, o quê? Uma luta de classes, que vai dizer o quê? Que não importa se você nasceu pobre, você tem direito de ser rico, você tem direito de prosperar, você tem direito de ganhar dinheiro, você tem direito de ter uma vida de rei, você não é obrigado a viver na miséria a vida inteira. Então, cada um é ensinado de alguma forma a ter isso como valor e buscar o seu próprio interesse. E as pessoas vão ficando narcisistas e olhando só para si mesmo, né? Então, o homem, ele é instigado a procurar prosperidade, principalmente nos dias de hoje. Então, você vê alguém que começa lá com um celular, uma câmera, começa a fazer vídeo de qualquer coisa, põe no YouTube, agora eu sou youtuber. Então, deixa o like, compartilha, faz o comentário, que com essa ferramenta o YouTube vai monetizar, que bonito. A pessoa começa a ganhar dinheiro, já não vai precisar nem trabalhar mais, só vai fazer vídeo lá 2, 3 vezes por semana, todos os dias, e aí você começa a criar conteúdo, a expressão, que não acrescenta nada, e as pessoas vão buscando coisas para satisfazer buracos emocionais, e cria-se todo um sistema onde você tem como benefício final status, poder, riqueza, satisfação para o homem. Então, a Bíblia vai nos mostrar que, na verdade, Deus quer que você administre, tenha dinheiro, prospere, para que seja um instrumento em favor do outro, não somente em favor de você. Então, aqui o ponto 3, né, o ponto 2 fala do trato com o dinheiro, foi isso que eu comentei, e o ponto 3 fala cuidado com a falsa prosperidade. E aí a teologia da prosperidade vem trazer essa doutrina, que nós todos temos direito de enriquecer, de prosperar, porque você é filho do rei. Olha que bonito, irmão, vamos se emocionar agora. Você é filho do rei, você tem para comer o melhor que a terra tem para te dar, Deus vai te honrar. E o que Deus disse para Adão? Com o suor do teu rosto comerás. Adão não era filho do rei? Então, eu já não preciso suar, eu só preciso viver ali debaixo da prosperidade de Deus, da honra, fazer voto, campanha, desafio, corrente, o que se nome que você quiser dar, que aí Deus vai me prosperar e eu vou viver feliz. É isso? Então, quando a gente olha, por exemplo, para Jó,
E é isso, vocês me dão licença que eu vou beber um pouco de água, que a minha garganta está seca. Quando a gente olha para Jó, que o diálogo ali de Jó aparece, né, Deus chama os filhos de Deus, a Bíblia fala, e Deus começa a conversar e entre eles está Satanás. Não vou entrar no mérito de como aquilo aconteceu. Vou dizer o que o texto diz. E a Bíblia diz que Deus pergunta a Satanás, de onde vem? É Deus quem chama a conversa. De onde vens? Deus já sabia, só queria que o diabo dissesse. Passear e rodear a terra. Uma pergunta que Deus já sabe a resposta. Vistes o meu servo Jó? E Deus fala de Jó. Fiel, temente a Deus, reto, se desvia do mal. Vi, Satanás responde. Não tem como Satanás mentir, mano. Ele está falando para Deus, vi. Aí qual é a resposta que Satanás dá como consequência, como continuidade? Sim, Senhor, realmente é tudo isso. Por quê? Olha a resposta de Satanás. Porque tu o cercastes de bens. Então o diabo está dizendo, Deus, ele só é fiel porque foi o Senhor que deu para ele. Então, irmãos, Jó é uma exceção. Deus, ele dá a quem quer, na medida que quer. Uma vez que Deus dá riqueza, não significa que junto com ela não vai vir a aflição. Então o pai corrige o filho que ama. E a correção significa a aflição. Deus deu riqueza para Jó, sem limite. Para a sua época, ele era o homem mais rico do Oriente. Agora vem a hora da provação. Vamos ver se o valor de Jó está em Deus ou naquilo que ele recebeu de Deus. Então Deus fala para Satanás, se o motivo é esse, toque em tudo que ele tem. Por quê? Satanás não podia tocar nas coisas de Jó, porque as coisas de Jó pertenciam a quem, irmãos? A Deus. Foi Deus quem tinha dado para Jó. Então ele não tinha autoridade. Aí Deus dá autoridade, pode tocar, menos na sua vida. O diabo vai, toca nos bens e toca onde, irmãos? Na família, nos filhos. Por que que o diabo não toca na mulher de Jó? O que que o casamento fez com a mulher de Jó? Se tornaram uma só carne. Então, se tocasse na mulher de Jó, estaria tocando em Jó. Então, na mulher de Jó, você não vai tocar. Então, ele toca nos filhos, toca na propriedade, destrui tudo. E aí, agora, Deus chama o diabo de volta, aparece de volta numa outra reunião, não vou entrar nesse mérito. E aí, Satanás, o que aconteceu dessa vez? Você não arrebentou com tudo lá? Mas só deixou a saúde. Vai trabalhar, olha o trabalho, suor do rosto comerá, está no texto. Vai trabalhar, vai enriquecer de novo, está tudo certo. Então tá bom, desce, toca na saúde, não na vida. E aí, irmãos, vem a riqueza, mas vem a aflição. E Jó foi provado. Você lê o livro de Jó, que você vai entender o contexto, e ele é aprovado. E quando Jó é aprovado, quando ele para de olhar para ele, e ele começa a olhar para os seus irmãos. Deus o confronta, lá no 38 até o 42, você vê um diálogo ali, onde Deus faz 56 perguntas para Jó, Deus não responde, Deus só pergunta, e no final Jó entende, fala que tinha pensado como um louco, se arrepende, ora pelos seus amigos. E qual é o meio que Deus faz? Deus toca no coração dos amigos para que tragam riqueza para Jó, Deus purifica a sua saúde, recupera, restaura a sua saúde, e com as riquezas que ele recebeu, ele volta a trabalhar, e ele dobra o seu estado. Então a prosperidade de Jó vem de Deus, mas junto vem a aflição, vem a prova, para saber onde estava o coração de Jó. E a Bíblia encerra ali, você não sabe mais o que aconteceu com Jó. Teve mais 10 filhos e filhas e acabou. Aí o povo chega lá na Terra Prometida, depois de 400 e tantos anos no Egito, eles vão para a Terra Prometida. Antes deles entrar na Terra Prometida, Deus tem uma conversa com Moisés. Fala assim, vamos lá Moisés, vocês são filhos de um homem muito rico, Abraão. Eu prosperei Abraão, eu prosperei Isaac, eu prosperei Jacó, tirei vocês da prosperidade, trouxe para o Egito, através de José, para guardá-los durante 400 anos, da maldade que acontecia na terra, Cananeu, Jebuseu, todo aquele povo lá. Então eu os preservei, porque senão eu ia ter que destruir junto. A medida daquele povo chegou, vou usar vocês como instrumento, vocês vão para lá, vão acabar com todo aquele povo, vão se estabelecer na terra, porém guardem, se vocês não forem fiéis a mim, vou trazer outro povo para arrancar vocês de lá. A gente vai ver isso acontecer no cativeiro babilônico, a gente vai ver acontecendo lá no cativeiro onde o reino do norte é levado pelos sírios, né? Então, aconteceu, porque o povo não foi fiel. Então Deus estabelece várias leis e normas de condutas. E Deus chega num ponto específico, dinheiro.
estabelece o ano do jubileu. O que era isso? Olha, vocês vão entrar lá e eu vou dividir a terra entre vocês. Está aqui, a terra é essa. Deus divide. Uma tribo está aqui, outra tribo está aqui, está ali. Os levitas não vão ter terra, eles vão viver a serviço do povo, sustentado por vocês. Todo mundo tem terra. Cada família, Deus divide por tribo, Deus divide por família. O que acontece? Eles eram agricultores, plantavam, subsistência. Tem pessoas que têm habilidade, tem pessoas que não têm habilidade, tem pessoas que não sabem trabalhar a terra. Então acontecia que em algumas famílias, quem não tinha essa habilidade, fazia o quê? Vendia a sua terra. Eu sou casado com a minha esposa, tenho 3 filhas, não sei trabalhar a terra. Meus filhos são pequenos, não têm culpa de nada, não sabem de nada. Eu vou lá e decido, procuro lá o Isaac. Isaac, vem cá, estou vendendo minhas terras. Isso está na lei, depois você lê. Vendi as terras para o Isaac. Quanto você quer? Me pagou. Então agora eu já não planto mais na terra, eu passo a viver numa cidade, aí você começa o comércio, não só a agricultura, agora o comércio. Eu uso aquele dinheiro para comprar, para vender. E, de repente, por qualquer motivo, eu fui um péssimo administrador, perdi o meu dinheiro também. Então meu filho, que não tem culpa de nada, vai ter que mendigar na rua, vai empobrecer. Olha se isso que eu vou te dizer tem a ver com a teologia da prosperidade ou vai contra a prosperidade? O que Deus estabelece? Então, Moisés, escreve aí. Então, o povo vai entrar na sua terra, cada um na sua parte, quem quiser vender, venda, cada um se acerte lá. Só que, depois de 70 anos, isso que a cada 7 anos o povo tinha que ficar 1 ano sem trabalhar, deixava a terra trabalhar sozinha, eles adoravam a Deus, e depois, no outro ano, eles iam comer daquilo que a terra tinha produzido. Era 1 ano para adorar. Trabalha 6 e descansa 1. Era o 7º ano, como se fosse o 7º dia. Trabalha 6 e descansa 1, só adora a Deus. O judeu não quis saber de parar. Trabalhou, trabalhou, trabalhou. E depois de 70 anos, havia uma lei que obrigava. Eu vendi a terra para o Isaac. Eu morri, o Isaac morreu. Então o Isaac agora tinha a terra dele, mas outras terras junto. Ele estava próspero, estava rico. O que a lei dizia? Que naquele ano, o Isaac tinha que procurar os meus descendentes e devolver para eles a parte da terra que eu tinha recebido quando eu entrei lá na terra prometida. Então, essa aqui era a parte que era do teu pai, ele me vendeu em 70 anos, uma geração. Eu desfrutei disso aqui e agora já não é mais meu. Devolve para você. Cada um pegava a sua parte de novo e o Isaac ia ter só a partezinha que competia a ele para outras gerações viverem mais 70 anos. Então, dessa forma, a Bíblia fala para que não houvesse rico no meio do povo e para que não houvesse pobre no meio do povo. O povo de Israel fez isso, irmãos? Qual foi a consequência? 70 anos de cativeiro. Pronto. Então Deus esperou completar ciclos de 70 anos, 7 vezes, e para cada 7 anos, 10 anos. 70 anos de cativeiro para vocês aprenderem qual é o valor do dinheiro. Então cadê essa prosperidade que tanto se prega? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem, ele vai desfrutar da bênção de Deus como mordomo para abençoar os outros. Então Deus não quer que haja rico e Deus não quer que haja miserável. Deus quer que haja o quê? Equilíbrio. E o que a Bíblia diz? Se você tem o suficiente para comer e para se vestir, irmãos, tá bom. Para calçar também, né? No deserto o povo tinha lá um par de sapato e durou 40 anos. Hoje os homens e as mulheres parecem que são centopeias, né? O que tem de sandalinha, de sapatinho, e aí vai, não acaba o pé. Você abre o guarda-roupa, meu Deus do céu, quantas pessoas moram nessa casa? Pegar todos os sapatos e botar no sol, você vai dizer, mora um exército aqui. E roupa, e tantas outras coisas. Então, como eu disse, o homem, ele aprendeu a amar o conforto que o dinheiro nos dá. Então, a gente tem que entender que essa prosperidade não vem de Deus. Deus quer que você tenha o suficiente para o teu bem, para a tua família, que você seja um instrumento para abençoar, para ser mordomo de quem precisa, tá bom? Então, questão do ganhar dinheiro, irmão. Parece que é chover no molhado, né? Mas com o suor do teu rosto comerás, Gênesis 3,19. Ou seja, trabalho honesto. Você trabalha e você ganha. Quanto mais você sua, mais você come. Então já sei, pastor, vou trabalhar 12 horas por dia. Tá bom. Só que tem um limite para o teu corpo. Mais do que isso, a vida inteira você não vai aguentar. E 12 horas já é demais até. Você não vai aguentar. Seu corpo vai falir. E eu posso dizer porque eu já tive 18 anos. Já não tenho mais. Então a velocidade das coisas mudam. Então uma coisa é você virar uma noite sem dormir com 18. Tenta fazer isso com 50 anos, 45 anos, 60 anos
E me diz o que acontece. Então tem que ter limite. Deus fez o dia, Deus fez o sol. Para todo mundo ele deu 24 horas. Saiba utilizar. A gente já falou mordomia do tempo. É igual para todo mundo. Não vai ter essa desculpa para Deus depois lá não. Então, não adianta eu querer, não, vou trabalhar mais que eu vou ganhar mais dinheiro. A Bíblia vai dizer o que acontece. Então, quanto mais você trabalha, mais você ganha. E procureis viver quietos, está lá em 1 Tessalonicenses 4:11. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. O que a gente viu acontecer com a igreja primitiva? Quando veio a promessa do arrebatamento, Jesus falou, olha, eu estou indo, vou deixar o Consolador, mas eu volto para buscar. Os anjos falaram, da mesma forma que vocês o viram subir, vocês vão ver descer. O que os judeus, a igreja daquela época que foi se convertendo, imaginou? Ué, Jesus vai voltar amanhã. Então, irmãos, pensa nisso. O interesse deles em vender a propriedade tinha mais a ver com conveniência do que com santidade. Vou te mostrar biblicamente. Então, se Jesus vai voltar daqui 2 anos, para que eu vou trabalhar feito um louco se eu já consegui uma riqueza? Vou vender minha propriedade, cada um vendeu sua propriedade. Vamos morar junto, os apóstolos administram, e aí já começa o apóstolo ter que administrar a palavra e o dinheiro. Então já começou a dar dificuldade entre eles, porque a viúva do grego achava que ganhava menos que a viúva do judeu, porque aquele lá ganhava mais. Então, traz os diáconos para administrar. Os diáconos foram instituídos como administradores daquela igreja por uma necessidade financeira. Então, cuida ali para administrar, né, para não deixar faltar, porque daqui 2 anos Jesus está voltando. 2, 3, 5, 10, 70, 100. E aí vem o desespero e a frustração. Por quê? Quando é que ele vem? Quando é que ele vem? E tudo aquilo que eles tinham vendido, dividido, e aí você vê, né, Ananias e Safira já pensando, não, guarda um pouquinho pra gente aqui, vai que não vem, a gente guarda, fala que deu tudo e uma parte a gente guarda aqui. Então você começa a ver ali, na verdade, um interesse em se aparecer socialmente, mas se pensando em se preservar. Então aquela venda e a divisão entre eles, o que aquilo gerou de confusão, você pega as cartas de Paulo, você vai ver quantas vezes Paulo tem que entrar no assunto do dinheiro para administrar, e aqui para administrar o povo. E aqui ele está dizendo para eles, ó, procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, vai trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Então para de querer ficar ali só dependendo da igreja, ou querendo ter algum benefício, vai trabalhar. O que Paulo fazia? Fazia rede. Fazia tenda melhor, para não ser pesado para a igreja. Paulo trabalhava. Então, irmãos, vai trabalhar. Então não adianta você querer encurtar o caminho, querer pegar atalho, achando que a coisa vai dar certo. Então tem lá, fugindo das práticas ilícitas. É muito interessante a gente ver crente jogando na Mega Sena, na loteria. Eu te garanto, eu nunca vou ganhar na Mega Sena. Nunca vou ganhar na loteria. Sabe por quê? Porque eu nunca joguei. Posso te dizer com tranquilidade, nunca joguei e eu não jogo e eu nunca vou jogar. Sabe por quê? Por um princípio. Deus, se eu ganhar, vou dar o dízimo dobrado. Miserável que você é. Você só vai dar o dízimo dobrado quando você estiver sobrando. Lembra da viúva e do publicano? Deu um monte de dinheiro e a outra deu 2 moedas. Jesus falou, ó, que ela deu tudo, que ele deu do que sobrou. Ela deu mais do que ele. Deus não se interessa por aquilo que ele fez, não. Hipocrisia. Deus se interessou por aquilo que ela fez. Então tem gente tentando negociar com Deus. Jacó foi negociar com Deus, irmãos, se arrebentou bastante até se tornar Israel. Então não entra por esse caminho não, que não dá certo. Então a pessoa vai lá, joga na Mega Sena, na loteria, seja onde for. Você já parou para pensar que dinheiro é esse que chega na mão de quem ganha? Vamos acreditar que a pessoa ganha. Nosso Brasil, a gente vê vários ganhadores que acontecem como? Um ganhou sozinho numa cidade do interior de Itapipoca, de não sei de onde, lá não sei de... É meio estranho, mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito. Mas que dinheiro é aquele? Sabe que dinheiro é aquele? Sou pai de família, trabalhador, recebi meu pagamento, estou indo para casa. Em vez de passar na padaria comprar um pão, 2 leites e 1 quilo de carne, o que eu faço? Pego aquele dinheiro e vou jogar na Mega Sena. Porque se eu ganhar, vou enriquecer. Não ganhei. Perdi o dinheiro. Jogo de azar. Só um vai ter sorte. A maioria vai ter o quê? Azar. Perdi o meu dinheiro. Azar o seu. Perdi o meu dinheiro.
Então, se eu ganhei esse dinheiro, que dinheiro chegou na minha mão? De um pai de família que trabalhou e que desperdiçou o dinheiro. É esse dinheiro que eu quero para mim? É essa prosperidade que eu quero para mim? Então, não é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não ficará sem castigo. Provérbios 28 e 20. Então a gente tem que tirar do nosso coração o amor ao dinheiro, o amor à riqueza. O trabalho tem que te dar um sentido maior do que simplesmente o dinheiro. Quem trabalha por dinheiro sempre é mal pago. E aí a Bíblia diz aqui num outro texto, a gente já leu, lá em Eclesiastes 5:11, onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos. Então você tinha uma terrinha desse tamanho, comia você, sua mulher e seus filhos. Sua terra aumentou. Tem comida para dar para os funcionários, tem que pagar a semente do produto de quem te forneceu, tem que... uma série de despesas. Então tudo aquilo que você produziu vai ser consumido. Você aumenta a escala, aumenta a riqueza e aumenta a despesa, aumenta a riqueza e aumenta a despesa. Então, irmãos, quem ganha 10 milhões não gasta R$1.000. Pega um jogador de futebol que ganha, às vezes, R$400.000 por mês. Estou pegando um fraquinho. Não vou pegar os grandes lá da Europa, não. Vou pegar um jogador mediano. R$400.000 por mês. Então, chega depois de 20 anos de carreira, 35, 40 anos, o que acontece com muitos deles? Não tem nada, está na miséria, está na pobreza. Por quê? Ganhou, não teve discernimento e entendimento, curtiu de todos os prazeres que a vida deu e acabou. É como juntar dinheiro em um saco furado. Então é isso que a gente precisa entender. Se Deus te prosperar e você entender que aquilo é um meio para abençoar outras vidas, nunca vai faltar. Pode ter certeza que você não vai ter em excesso, vou usar esse termo, mas você vai ter o suficiente. Peça isso para Deus que vai ser bênção para você. Então, entendendo uma situação para a gente avançar um pouco mais, o item 3 fala como o cristão deve utilizar seu dinheiro. Então tem na igreja do Senhor, sendo um contribuinte para a obra de Deus, né? Contribuindo nos dízimos, nas ofertas, na obra social, no cuidado, porque a igreja tem como papel cuidar dos pobres e das viúvas. Foi o que Judas chega para Jesus e fala, Senhor, mas o dinheiro, isso que essa mulher fez, de pegar esse vaso aí de alabastro com esse perfume, ter quebrado isso aí, olha Deus, quanto dinheiro, Jesus, que a gente poderia ter dado para o pobre, para a viúva e desperdiçado. Jesus falou, não, ela preparou a minha morte, deixa ela. O que ela fez vai ser lembrado. Os pobres e as viúvas sempre tereis convosco. Então a igreja, ela é instituída por Deus para quê? Para ter um papel social na humanidade. Então Deus pede que a igreja se aproxime não do rico, que a igreja se aproxime do pobre. A igreja abre a porta para o rico. E quando o rico se converte, o rico material, financeiramente, que é o caso de Zaqueu, qual é a prova da conversão de Zaqueu? Jesus passa embaixo da figueira, chama Zaqueu para jantar com ele vai para a casa de Zaqueu, Jesus não abre a boca. Você não vê Jesus dando o sermão em Zaqueu, ele vai jantar, vai conversar com os convidados. Zaqueu percebe a postura de Jesus e a postura dele, e ele fala, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, manda me procurar, que eu vou devolver 4 vezes mais para quem eu defraudei. Além disso, toda a minha riqueza, metade eu estou dando para os pobres. Então Deus quer que a igreja vá até o rico, ele se converta, porque Jesus falou, é mais fácil um camelo animal, não é dromedário, dromedário tem uma corcova, camelo tem 2. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que, agulha literal, não é a porta, é a agulha. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então Jesus está dizendo, você pode ter dinheiro, mas você não pode ser rico. Se você tem dinheiro e é mordomo e usa o teu dinheiro para abençoar quem necessita, o céu está te esperando, pode ter certeza disso. E Deus precisa de mordomos no reino dele para abençoar pessoas. Então, o evangelho é pregado para rico e para pobre, para que o rico entenda, estou usando expressões humanas, o rico entenda
que o excesso, que a usura, que a ganância só está trazendo mal. Então, para ele poder abençoar e dividir. Então, a igreja tem que ser um canal. Ela colhe e a igreja vai e abençoa. Igreja que colhe e guarda, complicado. Tem que ter limite, irmãos. Os pastores que nos ouvem, isso não é para nenhum pastor específico, são para todos os pastores. Como é que você está vivendo aí, irmão? Qual é que é o teu limite? Né? O trabalhador é digno do seu salário, pastor. Você não pode atar a boca do boi que rumina. Sim, irmão, mas se o boi comer demais, ele não trabalha. Lembra de Eli? Eli caiu da cadeira porque estava o quê? Gordo e pesado. Quando veio a notícia, ele se assustou, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Então tem muitos pastores vivendo o ministério de Eli, deixando todo mundo fazer o que quiser, só se preocupando em, enriquecer e engordar. Então a gente está vivendo num século XXI, irmãos, parâmetros complicados, pastores com riquezas que chegam a ser investigados pelo governo. É para a gente pensar. Não estou apontando o dedo para ninguém, tá? Porque sempre que eu aponto um dedo para alguém, tem mais 3 virados para cá e esse aqui fechando todo mundo. Então, não estou aqui para dar nome para ninguém, para a gente refletir, porque tem muita gente querendo ser pastor, não aquele que dá a vida pela sua ovelha, tem muita gente querendo ser pastor para poder comer a carne e a gordura dela. Vai ter que se acertar com Deus. Cuidado. Tudo tem o seu limite. Então, o papel da igreja é abençoar quem tem falta e não trazer para ela. Igreja, vamos refletir sobre isso. Então, você é a igreja. Tem muita gente vindo para a igreja porque só quer prosperidade. Se vem uma luta, se vem uma adversidade, se vem o desemprego, se vem uma aflição, larga tudo, esquece Deus e vai para a farra. Para com isso. Vamos viver o exemplo de Paulo. Olha, eu sei ser fiel em tudo. Na riqueza, na abastança, na dificuldade e na falta. Né? Nada me separará do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade. Eu estou com Deus, com muito, com pouco ou sem nada. Então vamos refletir sobre isso. E com relação à sociedade, como é que deve ser a relação do homem com a sociedade? Evitando dívidas ao seu alcance. Jesus, em um dos seus ensinamentos, a gente está no inverno, o ar está seco e minha garganta sofre um pouco. Jesus, em um dos seus ensinamentos, ele fala, você vai construir uma casa? Vou. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, irmãos, para construir uma casa, você tem que fazer o quê? Conta. Alicerce, tanto. Parede, tanto. Janela, tanto. Porta, tanto. Telhado, tanto. Acabamento, tanto. Quanto que eu vou precisar para fazer a casa? Está na Bíblia. Está lá o valor. Guarda. Quando você tiver o valor, você vai lá e compra. O mundo de hoje, ele se move de uma forma diferente. Eu te estimulo a comprar algo que você não tem dinheiro. Eu faço em 12 vezes sem juros. Uma parcelinha aqui, uma parcelinha lá, outra parcelinha lá. Quando você vai ver, juntou 10 parcelinhas, você não tem dinheiro para pagar, porque já não é mais uma parcelinha. As 10 parcelinhas viraram um parcelão. E aí, irmãos, o parcelão te quebrou. Aí você vai para o cartão de crédito. Estourou o cartão de crédito. Aí vai para o outro cartão de crédito. Você usa esse cartão de crédito para pagar esse cartão de crédito. Aí daqui a pouco você não tem dinheiro mais para os 2 cartões de crédito. Aí você vai para o cheque especial. Usa o cheque especial para pagar o cartão de crédito. No outro mês, usa o cartão de crédito para pagar o cheque especial. Aí você paga o mínimo do cartão porque você tem as parcelas para pagar. Irmãos, vamos fugir disso. Vamos fugir do consumismo. Vamos aprender a fazer poupança, a guardar e a comprar aquilo que nós necessitamos e, se possível, à vista. Se todo mundo fosse comprar as coisas à vista no século XXI, o mundo quebra em 2 anos. Há 100 anos atrás, havia 1 bilhão de pessoas na Terra. 100 anos depois, 6 bilhões de pessoas na Terra. Se tentassem imprimir todo o dinheiro do mundo hoje, né? Você tem lá o teu dinheiro, hoje ele acontece em transações digitais. Se todo mundo chegasse no banco, eu quero sacar meu dinheiro hoje, você não teria dinheiro no mundo para dar o dinheiro que todo mundo tem. Então, muito do dinheiro que você tem não existe. Ele vive num mundo virtual. O país tem que ter ouro, lastro, para garantir o seu dinheiro. Então, quando o país emite mais dinheiro, ele emite títulos da dívida dele
e daqui a alguns anos ele paga. Então ele vai para um banco lá fora, fala, preciso de dinheiro para poder ter lastro. Então tá aqui, você quer o quê? Eu quero 100 mil dólares. Não é 1.000 dólares, irmão, tô falando de milhões, só pegar uma expressão. 100 mil dólares, está aqui o título, eu, o governo, garanto que daqui 10 anos eu te pago isso aqui com 12% de juros. Eu vou lá, dou os 100 mil para eu poder usar aqui na economia, daqui 10 anos aquele banco vem e cobra aquele dinheiro. E esse dinheiro faz o quê? Passa aquele título para outro. É quase a história do cheque. Você vai lá no açougue não, você vai lá, não quero falar nome de loja, mas você vai na loja de departamento e você vai lá e compra uma televisão, você paga com cheque. Aí o cara pegou teu cheque, vai lá e paga o pessoal da limpeza com aquele cheque. Aí o outro pega o cheque, paga. Daqui às vezes teu cheque vai compensar 3 meses depois, o cheque rodou e você não viu o dinheiro. Então, estão criando agora o tal do Bitcoin, né? Uma moeda virtual que aí não vai ter lastro nenhum, tem garantia nenhuma. A pessoa vai trocar o dinheiro real por Bitcoin. Se todo mundo começar a fazer isso, daqui a pouco, quando alguém quiser pegar o dinheiro de volta, já não vai ter mais. Então, por que o homem está criando Bitcoin, está criando outras formas de dinheiro? Porque você já não tem dinheiro no mundo suficiente para suprir todos os compromissos que a própria humanidade hoje criou. Foi o que aconteceu com a bolha imobiliária nos Estados Unidos e outros grandes problemas, quebras e, enfim, bolhas que estouraram. Então, a cada, sei lá, período de tempo, uma nova bolha estoura, porque esse dinheiro que está lá não existe. Então você comprava uma casa nos Estados Unidos a 100 mil dólares, pagava financiado, aquela casa valia 500 mil dólares. Aí você ia lá no banco, pegava 400 mil dólares emprestado para poder comprar aquela casa, só que ninguém tinha aquele dinheiro, era a garantia da casa. E aí o outro pegava aquela garantia para comprar outra casa e chegou uma hora que todo mundo quis o dinheiro de volta por causa da casa e não tinha mais o dinheiro, se esgotou. Então, cuidado com a parcela, cuidado com os juros. Cuidado com o prazo. Compra à vista, uma vez, 2 vezes, foge do cartão de crédito. Você comprou no cartão de crédito, paga no mês seguinte 100% da fatura. Faz um orçamento, eu vou falar daqui a pouco, um orçamento familiar para você poder dividir e saber onde é que está indo o seu dinheiro, porque senão, irmãos, o mês acaba, não. Teu dinheiro acaba antes do mês, você não sabe nem aonde você foi. Então, fuja, né, da dívida, fuja do parcelamento, fuja dos excessos, dos extremos, de comprar simplesmente pelo desejo de ter. Faz uma pergunta para você. Eu preciso realmente desse bem? Qual é a falta que esse bem vai me fazer? E tenta se convencer durante 2 meses. Daqui 2 meses você se pergunta de novo, eu ainda continuo precisando desse bem? Você vai perceber que muitas das coisas que você julga que precisa, daqui 2 meses você já não precisa mais. Então tenha cuidado com isso. Então, evitando extremos, controle da renda, né? A gente fala do fazer o orçamento familiar, quanto que você ganha, oferta, teu dízimo, você não está pagando, você está devolvendo a Deus, e a partir dali você estabelece, cria lá um campo, necessidade familiar, o que é o básico? Água, luz, alimento, depois educação, então lá, educação dos teus filhos, se você tiver filhos, e depois ali bens de consumo, as suas necessidades, você vai ver se vai sobrar, se não vai sobrar. Se você começar a colocar no teu orçamento o que você ganha em tudo que você precisa gastar, você vai se apavorar. Você vai perceber que ou você tem que ganhar mais, ou mais fácil, você tem que gastar menos. Eu tive uma vez, eu já estou encerrando uma palestra com um consultor, numa empresa que eu trabalhei, um coreano, ele falou, o segredo da riqueza, que o Ocidente não sabe e o Oriental sabe, não é ganhar mais. É conseguir ganhar mais e continuar gastando o mesmo. A diferença some. Você ganha 100, você vai comer ali, como eu já fiz isso, vai comer a coxinha, o refrigerante, um cachorro quente, que ganhava um suco ainda por R$2. Aí você começa a ganhar mais. Aí o ticket já dá para comprar um Big Mac. Você não volta mais lá para comprar aquele cachorro quente de R$1, você já vai no Big Mac. Daqui a pouco você já começa a ganhar mais. Vou usar o ticket como expressão. Só estou brincando de lanche aqui para você entender. Você aplica isso em toda a sua área. Não, agora já dá para eu ir naquele lanche gourmet. Já é mais caro que o... Não, mas tem problema. Não, agora já dá para eu ir num restaurante. Então, você não come mais aquele cachorro quente, ainda amaldiçoa quem faz e quem come aquilo ali. Então, aquele tua despesa de R$1, aqui já chegou em R$200. E aí a cada final de semana você vai gastar R$200. No final do mês... Quanto que deu? Quase R$1.000, R$800.
E se você tivesse continuado no cachorro quente, você teria gastado R$4. Esse você não sabe onde é que teu dinheiro vai. Então, irmãos, o segredo não é ganhar mais, é gastar igual ou tentar gastar menos. Então, tenha sabedoria que Deus vai te abençoar. Controle da renda. Não fique porfiador, a Bíblia fala sobre isso lá em Provérbios 11, 15, 17, 18, 20, 16, 22, 26, 27, 13. Você garante o seu esforço e o seu trabalho. Não assuma garantia pelo esforço e trabalho do outro, porque se ele tiver problema, a responsabilidade vem sobre você. Depois não adianta reclamar. Fugir de agiota, irmãos, não precisa nem falar. Então, se você queimou todo o teu crédito e o banco não te empresta mais, a tentação da pessoa é ir aonde? Buscar onde tem dinheiro fácil. Pode ter certeza que tudo que vem fácil vai embora fácil também. Então, irmão, se você quebrou, ore, peça misericórdia a Deus, vai lá no banco, renegocia a sua dívida, vende o carro, vende a casa, vende o que precisar vender, acerta tudo e começa de novo, com sabedoria e pedindo graça para Deus, para que você possa viver. E o mais importante, irmãos, pague os seus impostos. Então, a Bíblia diz lá em Romanos 13, 7, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Irmãos, não deva para o governo, porque este é um cobrador incansável, e de alguma forma ele vai vir e exigir os direitos dele. Então, seja fiel nos impostos, seja fiel com as outras pessoas, combata a ganância, o desejo de enriquecer, tenha a sabedoria de Deus. Eu falei de Jó e eu vou falar de Salomão só para encerrar. É Deus quem diz, Salomão, porque você não me pediu nada em seu favor quando eu te dei a oportunidade, eu vou te acrescentar muito mais daquilo que você pediu. Antes de Salomão pensar em existir, Deus faz uma promessa para Davi, está lá no texto, não lembro agora, pesquisa lá, você vai ler na Bíblia como Jesus disse para o diabo, está escrito, irmão. Então, eu sei que está escrito, pesquisa lá. Deus fala para Davi, Davi, você vai ter um filho que vai te suceder, eu serei com ele e serei como o pai dele. Eu vou cuidar do teu filho com vara de ferro. Não vou deixar ele se desviar. Você fica tranquilo que eu vou cuidar do teu filho. Então, Deus abençoa Salomão. Prospera Salomão sem limite. E a Bíblia fala que vem ao coração de Salomão. Eu entendo que esse pensamento, esse desejo vem de Deus. Eu entendo. Você não precisa entender como eu, mas eu entendo. Que ele fala, propus no meu coração experimentar de tudo aquilo que a vida fornece, para eu saber qual que é o fim de tudo isso. Eu entendo que Deus deu condição, porque eu posso, irmãos, propor no meu coração, experimentar de tudo que a vida fornece. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição de experimentar, é nada, então eu posso propor o que eu quiser se eu não tenho meio. Salomão propôs porque ele tinha meio. Na época de Salomão, a prata era lixo, na mesa só tinha ouro. A rainha de Sabá chega no palácio e vê um dos servos de Salomão, um mordomo lá, quem que é esse? É filho do rei? Não, esse é um escravo. A mulher desmaia, ela passa mal, mas se esse é o escravo, imagina. O trono de Salomão é uma das maravilhas do mundo antigo, ele é de marfim e ouro. É um absurdo a riqueza que Salomão tinha. Então Salomão desfrutou a riqueza financeira em abundância. A Bíblia fala a quantidade da riqueza de Salomão medida em ouro, são toneladas de ouro. Se você converter isso, foram 40 anos de reinado, se você converter por 40 anos, você vai ver que não tem dinheiro hoje. O homem mais rico do mundo não chega na metade do que Salomão ganhou. Então foi na riqueza, foi na sabedoria, foi no poder, foi no prazer, tinha 1000 mulheres, fazia o que queria. Ele fala, tudo aquilo que subiu ao meu coração fazer, eu fiz. Tudo, irmão. Salomão fez tudo. E no final, o que ele fala? Tudo vaidade e aflição de espírito. Homem, vou te dizer, sabe o que basta, o que cabe a você? Se alegra com a mulher da tua mocidade. Tenha uma vida simples. Conheceu aquela moça? Casa com ela, seja fiel a ela, viva a sua vida com ela, trabalhe, cuide dela, cuide da sua família, porque essa é a porção que cabe ao homem debaixo do sol. Se você quiser mais do que isso, você vai se incomodar. Esse é o conselho de Salomão. E eu entendo que Deus levantou Salomão para mostrar para o homem, ó, o exemplo é isso, o máximo é Salomão, mais que Salomão você não vai ser. Deus prometeu para ele que não haveria na terra alguém superior a ele, você não vai ter mais que Salomão. E Salomão fala que no final da vida dele aquilo não valeu de nada. E Deus te mostra Jó, e os dois reconhecem
que sem Deus não existe a verdadeira prosperidade. Então que você seja um canal de bênção para outras pessoas e que você não viva sendo consumido pelo amor ao dinheiro, pelo poder, pela riqueza. Tenha tempo com a sua família, equilibre o tempo do trabalho. Chegou em casa, desliga o celular, desliga o computador, desliga a internet, vai abraçar sua família, seu filho, vai curtir quem merece o seu cuidado, a sua atenção, desfrute o tempo dele. No teu horário de trabalho, seja intenso, seja fiel, seja honesto, que na medida e na hora certa, a recompensa do Senhor vem sobre a sua vida, tá bom? Agradeço pela oportunidade, Deus te abençoe e se Deus quiser a gente se vê por aqui.